Bom dia, bom dia! Sexta-feira! Acertei! Eu não sei o que tá acontecendo comigo essa semana, mas eu tô me sentindo um tantinho desnorteada a nível de tempo. Já tentei gravar esse áudio aqui umas 3 vezes e eu falei bom dia quinta-feira, ao invés de sexta-feira, gente. Ontem, na mensagem de ontem, eu finalizei falando desejo uma ótima quarta-feira para você, sendo que era a quinta-feira. Ou seja, né? Completamente louca. Mas vamos lá. Hoje é sexta-feira, essa mensagem, sexta-feira. Vamos lá, gente. Temos duas oposições importantíssimas acontecendo nesse dia. E oposições, elas acontecem entre elementos opostos e complementares. Então, digamos, uma das oposições de hoje é o Sol em Escorpião com Júpiter em Touro. Escorpião e Touro são signos opostos e complementares. Água e terra, porque a água nutre a terra de forma. Até se a gente pegar a analogia das plantas, a gente precisa aguar as plantas para que elas cresçam saudáveis, né? Para que elas se revitalizem. Então, água e terra são elementos opostos e complementares. E aí, essas duas oposições que acontecem nessa sexta, elas são nesse eixo mesmo. O Sol em Escorpião, na madrugada de hoje, fez uma oposição a Júpiter em Touro, e à noite dessa sexta-feira, por volta das 7 horas da noite aqui no Brasil, teremos a Vênus em Virgem, fazendo uma oposição a Netuno em Peixes. E aí, de novo, esse mesmo eixo elemental, né, da água se opondo à terra. E o que que isso nos traz? É como se a espiritualidade, a primeira informação que chega para mim é essa: a importância da gente nutrir as nossas terras, nutrir os solos nos quais nós temos plantado. Então perceba, quais são os projetos que você tem nutrido na sua vida? Quais são as relações, os relacionamentos, as conexões? Porque a Vênus também faz uma oposição no dia de hoje. Então, que tipo de relação você tem nutrido, aguado na sua vida, né? Tanto no sentido do aguar pela via saudável, quanto também se a gente agua demais uma planta que, por exemplo, vamos trabalhar aqui com o cacto. O cacto é uma planta que ela não necessita de tanta água. Não à toa que no sertão tem muito cacto. Eu fiz um mochilão pelo sertão aqui do Nordeste no final de 2020, isso, em dezembro de 2020. Foi um mochilão de mais de 20 dias, foi uma delícia. A gente cortou assim 3 estados, a parte da Bahia, do agreste da Bahia, aí pegamos o litoral e o sertão de Sergipe e de Alagoas. E foi uma delícia, e eu vi muitos cactos. Eu tenho até uma foto que eu gosto muito com cactos enormes, assim, na região do sertão, em Alagoas. E ali é uma área do Brasil, um ponto do Brasil em que não chove muito. Então, o cacto gosta daquela região. Então, se você água demais um cacto, você pode matar o cacto, certo? Então, essa oposição entre a Vênus em Virgem com Netuno em Peixes nos chama atenção para isso também. Quais os solos que precisam de água e você está aguando de menos? Quais os solos que precisam de menos água e você está aguando demais? Porque é a necessidade do equilíbrio, de manter o solo saudável. E lembrem-se que logo quando iniciamos a temporada escorpiana, salvo engano, na semana passada, no início da semana passada, muitas mensagens foram em torno de dependência, de codependência, tanto a nível de relacionamentos, mas também dependências e vícios de outros níveis, né? De outras, como é que eu posso dizer, meu Deus? Enfim, dependências em níveis geral, mais amplo mesmo. Então, falamos aqui de vícios com álcool e outras drogas e outras substâncias psicoativas, vícios em jogos,
vícios em sexo, vícios em pornografia, vício em compras, né? Até compulsões também, porque a energia escorpiana, ela tende no lado sombra a compulsão, então uma compulsão alimentar, por exemplo, uma compulsão em compras. Então, nesse período, e ainda estamos em uma egrégora escorpiana, e estaremos até mais ou menos aí o final de novembro, entre dia 20 e dia 21, 22 de novembro, estaremos com a temporada escorpiana bem forte no céu. A espiritualidade traz esse foco para você identificar quais os solos que não estão saudáveis na sua vida, que você precisa trazer esse equilíbrio, que você precisa dar uma tonalidade mais saudável. Onde é, inclusive, que você precisa de ajuda, porque às vezes a gente não consegue lidar sozinhos. Então, digamos, de novo, vamos trabalhar com a analogia da plantação. Se eu não entendo muito de plantas, eu vou precisar de ajuda de um profissional. Eu vou precisar de um auxílio profissional. Poxa, que planta é essa aqui? Me ajuda aqui a identificar, porque eu preciso saber como cuidar dela. Então, você que tem o conhecimento vai me ajudar a manejar o cuidado com esse solo. E aqui eu estou falando, saindo da analogia para a concretude, aqui eu estou falando de você que não consegue, que não está conseguindo lidar com as suas questões internas sozinha e sozinho. Então, vá buscar uma terapia, vá buscar um auxílio profissional para cuidar do seu solo interno, para entender quais são as raízes, que tipo de planta é essa, então que tipo de emoção, essa emoção, ela está atrelada a qual memória, de onde é que vem esse gatilho, como lidar com isso, quais as ferramentas adequadas que eu posso utilizar para me fortalecer internamente, para que isso me mobilize menos, para que isso me afete menos. Então, é esse o momento mesmo de buscar auxílio, de fazer uma terapia, de fazer uma leitura de mapa natal, né? Seja terapia tradicional, seja uma terapia holística, mas buscar pelo seu autoconhecimento. Realmente mergulhar no profundo de si, para que você possa tornar o seu solo fértil de maneira que você consiga produzir em alta potência. Porque se um solo está fértil, e aí a gente consegue fazer daquela plantação uma plantação sensacional, nós temos a possibilidade de viver daquilo, né? E viver abundantemente, viver em plenitude realmente, de deixar frutos, de deixar um legado, até mesmo, se a gente pensa em árvores, tem árvores que são centenárias, pessoas nascem, pessoas morrem e aquela árvore permanece ali. Então é como se fosse realmente uma herança, sabe? Fica de geração para geração. Então, se a gente consegue cuidar do nosso solo nesse nível, a gente consegue produzir em capacidade máxima. E produção aqui não estou falando apenas de abundância financeira material, de produção acadêmica, não, tá, gente? Mas também de produção de afeto, de você deixar um legado aqui na Terra, para quem vem depois de você. Mas tudo isso diz desse autocuidado, primeiramente, e que está relacionado ao autoconhecimento. Então, realmente, vá mergulhar nas suas questões. Como vocês já sabem, eu sou terapeuta holística, sou astróloga e sou terapeuta holística. Então, aqui na descrição desse vídeo eu tenho o link para o meu WhatsApp. Se você tiver interesse em iniciar a terapia comigo, ou até mesmo de adquirir um serviço de leitura de mapa natal, de leitura de revolução solar, para entender o que você veio fazer aqui na Terra. Quais os seus propósitos aqui? Quais as suas missões aqui? Como usar o lado luz e a potência que está lá disponível no seu mapa a seu favor? Como movimentar aquelas informações e aquela carga energética que está disponível? Você só precisa realmente ajustar. Você só precisa se alinhar à frequência, a frequências específicas que vão te colocar em um outro fluxo e vão fazer com que a sua vida ela seja mais leve, mais fluida. E eu digo isso por experiência própria. Eu passei alguns anos da minha vida desalinhada, né? Em um ponto de
de realmente em que eu precisei sair do eixo, porque às vezes a espiritualidade faz isso. Aqui nós estamos na Terra, encarnadas e encarnados na Terra, que é uma dimensão de contraste. Sabe aquele hino evangélico que diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E é exatamente isso. Existem duas formas de assimilar aprendizado aqui nessa encarnação, aqui nessa dimensão terrena, pelo amor ou pela dor. Então eu, Larissa, por estar desalinhada e por ter sido também teimosa, não ter buscado ajuda no momento adequado, eu aprendi pela dor. Hoje, eu sei a potência de aprender pelo amor. Então, toda vez que eu tenho a consciência, porque nem sempre as nossas questões são conscientes, às vezes a gente está aqui manifestando e agindo no mundo de forma inconsciente, anestesiadas e anestesiados, né, no modo zumbi. Então, quando a gente está agindo assim, como um zumbi, acorda, vai trabalhar, volta, dorme, acorda, vai trabalhar. Isso é estado de anestesia. Então, muitas vezes as nossas ações elas são inconscientes. A gente não tem total consciência, porque consciência é presença. Consciência é presença também. Então, eu acabei aprendendo pela dor. Saí completamente do eixo e para ser recolocada no meu eixo, doeu um tantinho, mas foi uma dor necessária, foi uma dor que me acordou, né? Sabe aquele momento? Não sei se vocês já tiveram isso, mas já me aconteceu algumas vezes. De eu estar dormindo e estar com cólica. E aí você está sonhando que está com cólica, sabe? No seu sonho você está com cólica, mas a cólica ela começa a ficar tão intensa que você acorda. E aí você percebe que na verdade você estava com cólica de verdade. Não era só a cólica lá no sonho, era uma cólica de verdade. Então a dor te acordou, né? E a dor muitas vezes exerce essa função na nossa vida, de nos acordar. Então se você está passando aí por uma situação dolorosa nesse momento na sua existência, saiba que ela tem esse propósito, de te acordar para aquele setor da sua vida, de te acordar para um desencaixe, né, um desalinhamento que você vinha vivendo, até um desvio reencarnatório que você vinha aqui exercendo nessa encarnação. Então, começou a doer para que você pudesse acordar e para que você pudesse se reajustar, se realinhar na sua jornada aqui. Para que esse desvio ele fosse retomado no sentido de retomar a rota, sabe? De recalcular a rota. Eita, 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 saí aqui da rota que estava programada para mim. Peguei um desvio sem querer, né, de forma inconsciente. Então agora é o momento em que eu tomo consciência, que eu acordei, que a dor me acordou, e eu retomo, e eu retorno para a minha rota. É por isso que uma leitura de mapa natal é tão importante, porque você vai entender o que você veio fazer aqui, e aí fica mais claro para você se você está no caminho que é seu ou não. E o que fazer para retomar para sua jornada evolutiva de forma mais leve. Porque querendo ou não, gente, como nós temos uma programação reencarnatória, isso já está internalizado na gente, mesmo quando tomamos determinados desvios, a nossa alma, os nossos impulsos internos e intuitivos, eles tendem a nos direcionar para o que a gente veio fazer, sabe? Vamos pegar um exemplo aqui de desvio encarnatório a nível de carreira, já que essas oposições que estão acontecendo hoje, elas são entre signos de elemento água e terra. E a terra versa muito sobre trabalho, sobre o campo profissional, sobre carreira profissional. Então, digamos, eu sempre tive um sonho de ser músico, mas a minha família acha que arte é bobeira, acha que arte é hobby, acha que arte não dá dinheiro, não tem como sustentar uma família sendo artista. Então eu tive que seguir uma carreira tradicional, né? Por influência da minha família, eu tive que ser médico ou fazer, enfim, direito ou fazer uma engenharia, porque é o que vai dar dinheiro, é o que vai trazer dinheiro para casa. Mas no meu coração, aqueles 5 anos de graduação, 7 anos de graduação, se for aí medicina, né?
Ou, sei lá, passou-se 10 anos desde que eu fiz a graduação, me formei, estou aqui nessa área de trabalho, mas sempre teve esse incômodo, essa angústia, essa infelicidade. Eu nunca fui verdadeiramente feliz nessa área, nesse caminho profissional que eu tive que tomar. E o meu coração sempre me puxa, continua me puxando, mesmo depois de décadas, o meu coração continua me puxando para o lado da arte. Porque é isso, faz parte do seu plano reencarnatório. Então tem um momento que esse chamado ele vai ficar gritante, gritante. Tem momentos que ele está assim, suave. Vai lá, é arte, é música. Mas tem momentos que isso fica gritante, a ponto de você começar a se debater dentro de si, porque você precisa expressar esse talento, esse dom, essa habilidade. Chega a me dar vontade de chorar, porque enquanto eu estava num caminho tradicional, CLT, e depois que eu passei em concurso, eu sentia isso, eu sentia a minha alma se debater dentro de si. Por mais que todo mundo dissesse, você só tem 25 anos de idade, você já é concursada estatutária. Quanta gente gostaria de estar no seu lugar? Não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu me sentia presa, eu me sentia sufocada. Eu sentia que eu não estava exercendo a minha potência. E não estava mesmo. E era por isso que eu estava tão inquieta dentro de mim. Entende? E aí, quando eu rompi, e gente, por favor, tá? Sem nenhum julgamento a quem é concursado, cada um tem as suas escolhas, cada um que faça um bom uso do seu livre-arbítrio aqui na Terra. Mas eu, Larissa, não senti afinidade com esse caminho. Não era o meu caminho de alma, eu vim ser livre. E o exercício da minha liberdade, para mim, Larissa, porque liberdade pode ter significado e sentidos diferentes para cada pessoa, tá? Isso é muito importante de se dizer também. A minha vida não é uma fórmula de bolo. Não é, é assim que vai ser feliz. A felicidade para cada um se expressa de uma forma. Sucesso para cada um se expressa de uma forma. Para mim, Larissa, sucesso está atrelado à liberdade. Está atrelado à liberdade em vários sentidos, entende? E naquele momento da minha vida, ser concursada não representava a liberdade que tem um significado e o sentido que tem para mim. Então é isso. A nossa alma, ela está sempre nos convocando. Não sei se vocês gostam de MasterChef. Atualmente não sinto mais tanta afinidade com o formato do programa, mas as primeiras edições, sei lá, 5 edições, eu gostava muito e eu maratonava. E em muitas edições, né, tem pessoas mais velhas, assim, tentando o MasterChef e falando assim, eu segui uma carreira que minha família queria. Ter uma fala de um rapaz especificamente. Ele até entrou no programa, acho que ele avançou, chegou a ficar entre os 10 últimos, assim, participantes, sabe? E durante preliminar, a seletiva. Durante a seletiva, quando a Ana Paula entrevista ele fala que ele estudou direito por influência dos pais, mas que ele nunca foi feliz, que ele sempre foi muito infeliz na carreira e que o sonho dele sempre foi ser chefe, ser um chefe. Atualmente ele trabalha com isso, inclusive, já tem um restaurante dele. Ele é um rapaz que é do sul do país, né? Um homem do sul. Então é isso. E você via porque ele estava ali na seletiva, né? E ela fazendo a entrevista, você percebia o nervosismo dele, mas era um nervosismo de estar tentando o que ele sempre quis tentar da vida. Ai, meu Deus, isso me atravessa tanto que vocês nem imaginam. Tô toda emotiva aqui hoje. E você percebia o nervosismo dele, da importância que aquilo tinha. Não para o mundo, não para a família, mas para ele. A importância que aquela oportunidade tinha para ele. De realmente exercer e de ser o que ele veio ser aqui na Terra. Sabe? Na hora eu me arrepiei inteira. E assim, ele não foi o único que teve discursos como esses nas seletivas do programa. De pessoas que seguiram outros caminhos profissionais por influência da família, desvios reencarnatórios, gente. E isso é muito grave. Isso é muito grave. A gente precisa ter cuidado com a influência que nós temos na vida do outro.
Não dite as regras da vida do outro. Você pode sim aconselhar, direcionar, se a pessoa te procurar. Primeiro espere a abertura, espere, né, ser requisitada o seu conselho, né? E aí sim, e mesmo assim, tenha cuidado com as suas palavras. Mesmo assim, sempre lembre de trazer essa informação. Olha, siga seu coração. Eu sei que a minha opinião é muito importante para você, mas eu quero que você siga seu coração. Eu penso isso, isso e isso, mas é muito importante que você leve em consideração a sua intuição, seu coração. Sempre, gente, sempre, sempre. Dê a sua opinião, se for requisitada, mas sempre reforce a importância da pessoa seguir a intuição dela e o coração dela. Porque é realmente muito importante. E a nossa intuição, o nosso coração sabe. Eles sabem o que veio fazer aqui. Então, esse vídeo de hoje, ele está muito, muito nesse sentido, né? Do chamado para que você possa entender o que você veio fazer aqui na Terra. Porque, inclusive, a abundância que quer te acessar, ela está nesses pontos específicos. E a abundância aqui, eu não estou falando só de prosperidade financeira e material, não. Porque sim, isso também. Temos o Sol em Escorpião, fazendo uma oposição com Júpiter em Touro. Então nós temos essa... E o Sol, gente, Sol é arquétipo de luz, de luminosidade, de clareza. Eu sempre repito isso aqui para vocês. Quando o Sol faz oposição com a Lua, estamos em uma Lua cheia. O Sol fazendo uma oposição a Júpiter é um Júpiter cheio. E temos os dois grandes benéficos do zodíaco em oposição, se iluminando. Ou seja, temos aí os próximos 10 dias de muitas bênçãos financeiras para quem tem merecimento. E principalmente para quem está nos seus caminhos de alma. Por isso que é tão importante você ter esse domínio do que você veio fazer aqui na Terra, dos seus propósitos aqui, das suas missões aqui, dos seus caminhos de alma, dos seus caminhos profissionais, daqueles que você, lá junto à espiritualidade, acordou que seguiria. Porque tem uma abertura. Nos próximos 10 dias, tem bênçãos financeiras, oportunidades e possibilidades financeiras, materiais e profissionais, caminhos se abrindo, para quem se predispõe a seguir os seus chamados de alma, a abertura de caminhos aqui. Os próximos 10 dias, anota isso. Anota isso, gente. Até um campo de sorte, de fluidez. Se você quer fazer um movimento na sua carreira, se você vinha sentindo aí no seu coração, lembra? Tudo muito conectado à intuição. É oposição entre terra e água. Água é intuição. A Vênus, que é o planeta que rege as finanças, em oposição com Netuno em Peixes. Netuno e Peixes são egrégoras que regem a nossa alma, os sonhos da nossa alma. E o elemento água está muito conectado à intuição, à mediunidade, à conexão com o divino. Então, se você vem sentindo no seu coração de fazer um movimento, poxa, estou sentindo de criar tal projeto, poxa, estou sentindo de enviar um currículo para tal empresa, poxa, estou sentindo de prestar tal concurso público, poxa, estou sentindo de prestar vestibular para tal área. Vai, faz. Isso daqui é uma confirmação para você. Para alguns também que está sentindo até de finalizar um caminho profissional, isso daqui é uma confirmação para você. Agora faça com responsabilidade, porque já falei, são oposições entre signos de elemento água e terra. E a terra está relacionada à responsabilidade, a comprometimento, planejamento. Então não é uma finalização que você vai fazer nas coxas, como a gente fala aqui na Bahia, de qualquer jeito, né? Não, é algo planejado, é algo pensado, é algo estruturado. Então se planeje, se organize, tenha responsabilidade, mas faça, se movimente. Se movimente porque tem abertura. E a espiritualidade vai honrar a sua coragem. Vai honrar o seu salto. Tem uma frase que eu vi no Instagram semanas atrás, e quando eu vi até me emocionei, que eu estava, né, no período menstrual, com os hormônios à flor da pele,
que dizia assim, parecia que eu estava caindo, mas aí eu comecei a voar. E esse ano, ai meu Deus, gente, tão chororô nesse vídeo aqui com vocês, viu? Esse ano, com o final do meu casamento, realmente parecia que eu estava caindo. Tem uma coisa que eu não contei a vocês, não sei se eu conto agora, não sei se eu espero para contar depois. Mas assim, eu realmente pensei muitas coisas nesse período em que meu casamento estava acabando, porque parecia que eu estava caindo. A sensação era de estar caindo num abismo que não tinha fim. Mas nas últimas semanas para cá, mais ou menos na altura, um pouco antes do meu aniversário, eu percebi que eu não estava caindo, não, que eu estava voando. Que eu estava voando. Então, essa energia aqui entre Sol em Escorpião com Júpiter em Touro fala sobre isso. Eu venho repetindo para vocês desde que a temporada escorpiana começou, que é um signo de ir na profundidade, no fundo do poço de si, mas que é lá que reencontra as suas forças. É lá, quando você se torna pó, quando você vira pó, que você percebe que consegue renascer das cinzas. Porque é uma egrégora de renascimento, de força. É um dos signos mais fortes do zodíaco, mais poderosos do zodíaco. Justamente porque traz esse poder de autodomínio. De eu viro pó e eu renasço das cinzas. Entende? Parece que eu tô caindo. Parece que eu tô indo para um abismo que não tem fim. E aí eu percebo que eu estou voando. E eu vou alçar o voo mais alto que você sequer imaginou. E é isso, sabe? Esse é o chamado aqui. Esse é o chamado. Que você consiga perceber. Que você consiga perceber a sua força interna. Se alinhar aos seus propósitos aqui na Terra. Se lembrar o que você veio fazer aqui. E lembre-se lá da mensagem do início. Se você não sabe, conscientemente, vá buscar uma ajuda profissional, vá fazer uma leitura de mapa natal, vá fazer uma leitura de revolução solar, vá fazer uma terapia. Faça os movimentos necessários. Mas agarre essa oportunidade que está aqui passando por você. Porque é a hora de você voar. Toda vez que nós temos uma temporada escorpiana, logo depois nós temos uma temporada sagitariana. E Escorpião é aquele signo que vai nos lapidar, que vai nos polir para o voo. Porque Sagitário é uma egrégora de expansão, de crescimento, de evolução, de abundância. Mas primeiro a gente passa aqui, por esse movimento de se polir, né? De se lapidar. Como se fôssemos uma pedra bruta mesmo, sendo polida, sendo lapidada, para que exerça o seu potencial luminoso de brilho. E essa analogia, essa frase, ela é muito potente porque representa muito bem essa transição entre a egrégora, a temporada escorpiana e a temporada sagitariana, que acontece nesse período do ano aqui, entre novembro e dezembro. Porque parece que você está caindo, mas aí você percebe que você está voando, que você está crescendo, que você está ascendendo. Certo, meus amores? Desejo uma linda sexta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.